Você que está aqui pela primeira vez e veio nos visitar, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, e nós amamos recebê-los aqui. Bom, hoje sou eu que vou pregar, porque o nosso pastor, o Bruno, ele foi lá em Catanduvas inaugurar a nossa igreja, uma das igrejas que nós apoiamos, uma das igrejas que faz parte desse projeto que nós temos de 18 igrejas em 10 anos. Então nós temos visto o agir do nosso Deus em todos os lugares de Santa Catarina, onde agora lá em Catanduvas ele está com o Timo, ele está com o Musta, ele está também com outro irmão que está plantando uma igreja no Rincão, onde nós também temos dado apoio. E isso é maravilhoso, isso é extraordinário, poder ver o que Deus tem feito através de nós, e todos nós somos parte disso, todos nós temos sido resposta de Deus nessa terra, porque estamos sob a missão dEle, embaixo daquilo que Ele tem para nós como igreja. Bom, então a gente vai dar continuidade, hoje, na nossa série, um caminho a seguir, e hoje vamos falar sobre um caminho a seguir em satisfação e obediência a Deus. E já quero convidar você a abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, você que trouxe a sua Bíblia, o seu telefone, ou acompanhe comigo aqui também na tela, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. E diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu-lhe: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o esplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Mas Jesus lhe respondeu: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Você pode baixar sua cabeça mais uma vez? Essa é a tua palavra, Senhor, a qual lemos nesse momento, e queremos aprender mais como sermos satisfeitos e obedientes a Ti, como andarmos segundo o Teu propósito e o Teu coração para nós. Ajuda-nos a compreender, que a Tua palavra faça morada em nossos corações, e que possamos sair daqui entendendo mais a respeito de Ti, que possamos sair daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, faz-nos compreender a Tua palavra, faz-nos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, Senhor. Gratos, nós já nos colocamos diante de Ti, porque o Senhor tem grandes coisas para nós, e sabemos que o Senhor quer transformar as nossas vidas, e fazer-nos melhores, para que então possamos ajudar pessoas, para que então possamos seguir na caminhada que o Senhor tem para nós, para que então possamos andar no Teu propósito nessa terra. Amém.
Pois bem, irmãos, há quem diga que as maiores tentações do homem, elas não atingem esse homem de dentro para fora. Há quem diz que essas tentações, pelo contrário, elas nascem de dentro de nós e então se tornam visíveis e completas nos atos que elas nos levam a cometer. Mas sabe que quando caímos em tentação, ou seja, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós desobedecemos a Deus e a sua palavra, grande parte dos sentimentos que ocasionaram essa queda realmente vem do nosso ser, vem da nossa mente, vem do nosso intelecto, vem da nossa própria vontade, vem da disposição momentânea das nossas vidas, vem daquilo que nós estamos passando, vem daquilo que nós estamos vivendo, vem também, em dados momentos das nossas vidas, das necessidades carnais que temos. Mas claramente todos nós somos tentados por diversas e diversas vezes em nossas vidas, por várias e várias vezes somos tentados, e por muitas vezes nós cedemos à tentação, nós caímos em tentação, nós pecamos, nós erramos. O que eu quero dizer com essas afirmações, igreja, é que na nossa vida, quando nós não temos uma satisfação plena em quem Deus é para nós, e somos tentados então por Satanás, onde mais estamos vulneráveis nas nossas vidas, onde mais estamos necessitados, digamos assim, nós nos encontramos ali naquele momento, fáceis presas, para que Satanás adentre as nossas mentes, adentre os nossos corações e nos faça então pecar contra Deus. Porque tudo isso passa pelos determinados momentos das nossas vidas onde nós estamos nos sentindo incompletos, onde nós estamos mais necessitados, mais angustiados, mais cansados, mais entristecidos. Então vem aquele momento onde as dúvidas começam a acontecer na nossa mente, onde as dúvidas começam a gerar algo dentro de nós, onde nós tentamos olhar uma saída, onde nós tentamos olhar um desenvolvimento daquela situação para melhor, mas não conseguimos enxergar, estamos totalmente cegos, ficamos totalmente desamparados, por assim dizer. Sabe, na nossa insatisfação de vida, o não sermos plenos em quem Deus é, nos leva a viver uma vida de desobediência contra Ele, nos leva a viver uma vida de constante erro, de erro em erro, de queda em queda, por causa da insatisfação em quem Deus é para nós. Pois ao sermos tentados, imediatamente nós correspondemos a essa tentação em queda, em erro, em pecado. E é por isso que nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de uma vida satisfeita em Deus, uma vida que nos leva a obedecê-lo, ainda que sejamos tentados, ainda que nos encontremos nos dias difíceis e escuros das nossas vidas, ainda que você esteja passando pelo pior momento da tua vida e as tentações estejam tentando penetrar a tua mente, estejam tentando adentrar os teus corações. É sobre isso que eu quero falar, como a satisfação em Deus nos livra das tentações, como estarmos plenos na vontade de Deus nos faz então afugentar o diabo, resistindo a ele. E o primeiro versículo que nós lemos diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao nos depararmos com esse breve versículo, vemos algo extraordinário acontecendo. Se nós lermos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. Foi nesse momento que o próprio Cristo e os demais que estavam ao seu redor presenciaram algo
inacreditável, algo magnífico, onde Jesus Cristo, ao ser batizado, ao sair do Jordão, vem uma pomba, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele como uma pomba, e ouve-se a voz do Deus Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me deleito. Podemos parar então para pensar que daquele momento para trás, até o nascimento de Jesus, Jesus foi servo, obediente, um homem agora completo, com 33 anos, viveu uma vida santa, foi provado em diversas ocasiões, mas nele não foi achado pecado algum, e ele ouve essa afirmação do Deus Pai. Jesus, que havia crescido, se desenvolvido, viveu com sua família nessa terra, honrou seus pais, foi exemplo para os seus irmãos, para os amigos, trabalhou, se preparou para a missão que ele tinha aqui nessa terra. E naquele momento ele ouve o Deus Pai: esse é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Mas aí nós nos deparamos com esse primeiro versículo, e vemos que algo acontece. Quando lemos esse versículo, vemos que o próprio Espírito Santo que havia descido sobre Jesus, ali após o batismo, esse mesmo, o leva para o deserto para o quê? Ser tentado pelo diabo. Podemos então aqui concluir que o diabo, Satanás, não é um mito, não é uma energia, não é um sentimento. E se você nos visita a primeira vez, é a primeira vez que você está aqui numa igreja evangélica cristã, não teve contato com a Bíblia, eu acho muito normal que você pense que o diabo é um mito. O diabo não existe. Talvez eu no teu lugar pensaria da mesma forma. Mas eu te convido a adentrar nessa história, nesse momento, pensando: sim, o diabo existe, ele é um ser, onde nessa palavra, o próprio Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto para ser tentado por ele. Portanto, Satanás, sendo real, ele está ao derredor das pessoas, buscando a quem possa tragar, lançando setas, pensamentos, criando situações para que a humanidade caia e seja tragada por ele. Nós podemos também perceber nesse breve texto, nesse breve versículo, que a tentação em si só, ela não é pecado. Ser tentado não é pecado, mas o ceder às tentações, que são muito sedutoras, isso sim é pecado. Então Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Portanto, essa provação de Jesus, a tentação que ele sofreu, não o fez pecar, mas o fortaleceu ainda mais em seu espírito. Ele foi ainda mais fortalecido em quem ele já é. E podemos perceber isso nos versículos 2, 3 e 4, essa tentativa de Satanás de fazer com que o nosso Senhor pecasse. E diz assim os seus versículos: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lembramos então que Jesus tinha sido batizado, tinha saído daquele momento extraordinário, onde ele ouve o seu próprio Pai falando: eu tenho prazer em você, você é o meu Filho amado. E agora Jesus no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, debilitado, com fome, sozinho, tem que escutar de Satanás um paradoxo
tentando causar algo que iria confrontar o que o próprio Deus Pai falou a ele, tentando colocar em xeque a última coisa que ele havia ouvido do seu pai, que ele era o Filho amado. Se você é mesmo o Filho de Deus, Satanás então diz para Jesus, se você é o Filho de Deus, como você ouviu ele falando para você, então transforma essas pedras em pães, transforma, mata essa tua fome, acaba com isso que você está passando, com o que você está padecendo. Por que você não faz isso? Você não é o Filho de Deus? Sabe, igreja, mesmo Jesus estando ali 40 dias e 40 noites jejuando, orando, conectado com Deus, e o diabo ali aparece, nos traz a consciência de que orar e jejuar não bota o diabo para correr. Você pode falar assim, como não, diabo? Orar e jejuar, irmão, preste bem atenção nisso. Quando nós oramos, jejuamos, lemos a palavra, quando estamos conectados com Deus, firmes e fortalecidos, não faz o diabo ir embora e não te atacar, muito pelo contrário, isso tudo nos fortalece para quando ele vier nos atacar, vier nos afrontar, então nós tenhamos como vencê-lo, como fazê-lo fugir de nós, como resistirmos a ele. É para isso que nós estamos firmes em Cristo, orando, jejuando, lendo a palavra. Não é para que Satanás não venha nos tentar, mas é para que ao ele vir nos tentar, nós possamos vencer as setas malignas. Ao ele vir tentar colocar coisas em nossas mentes, nos fazer pensar coisas diferentes, nos fazer então duvidar do que o próprio Deus nos diz quem somos, nós estamos satisfeitos em quem Deus é, conhecemos a vontade de Deus para nós, e então falamos, não é assim, Satanás, porque está escrito, como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O mesmo Deus que falou que eu sou o Filho amado, eu creio nessa palavra e eu sobrevivo por ela. É ela quem me mantém alinhado, é ela quem me dá força para sobreviver. Não é o que você me fala que eu devo fazer, mas é o que o Pai me fala que eu devo fazer, e como eu devo andar, e como eu devo prosseguir nessa terra. É assim que eu devo andar, é assim que nós devemos seguir, é assim que nós prosseguimos diante da palavra do Deus Pai para nós, e não das mentiras que Satanás tenta nos lançar, e não nas acusações que muitas vezes ele tenta te fazer pensar que são reais. Você pode estar em dificuldade, passando nesse momento tristezas em tua vida, passando nesse momento decepções em tua vida, a palavra de Deus ela não muda, porque Satanás está tentando fazer com que você pense coisas diferentes, fazer que pense que você não tem valor, que você não pode conseguir caminhar na palavra de Deus e na sua vontade, obedecendo, porque você está enfraquecido, porque você pecou, porque você errou. O Senhor Deus, com a sua graça e misericórdia, que nos atrai para si e nos faz então andar nele, é que dá a última palavra para as nossas vidas. Não é Satanás ao tentar entrar nas nossas mentes com setas e com mentiras, com tentações para nos fazer cair. Satanás está tentando Jesus aqui nesse momento, na sua debilidade, no seu estado de fome. Jesus está ali debilitado, e acredito, irmãos, que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estava esgotado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele estava na mesma carne que eu e você vivemos hoje. Ele é Deus, mas ele também era homem, e viveu como nós aqui nessa terra. Experimente ficar 40 dias sem comer. Satanás chega naquele momento e se aproveita da circunstância em que Jesus se encontrara. E aí nós prestamos atenção que Satanás tenta nos tentar, ele tenta nos tentar nos nossos pontos fortes e fracos.
quando nós percebemos que ele chega para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, percebemos que ele está tentando Jesus no seu ponto forte, porque Jesus realmente é o Filho de Deus. Realmente Jesus é o Filho de Deus. Então Satanás pega e aponta para ele: se você, tentando fazer com que o próprio Cristo duvidasse dessa verdade. E imediatamente, então, ele complementa a sua tentação, vendo a necessidade de Jesus, vendo a debilidade do nosso Cristo, ele coloca para ele um modo de satisfazer o seu problema. Então ele fala: se você realmente é Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele toca no ponto forte de Jesus naquele momento, e no ponto fraco, que era a debilidade, a fome, ele estar sozinho e estar enfraquecido. Ele está tentando confrontar Jesus em sua mente, dizendo: Deus não é teu pai? Por que então você está com fome? Deus não te ama tanto e tem prazer em você, como Ele mesmo disse lá ao você sair do Jordão? Então por que Ele te mandou aqui para ser tentado em tua debilidade? Por que Ele te deixou enfraquecido para ser tentado por mim? Irmãos, quantas e quantas vezes você e eu somos tentados dessas condições? Quantas e quantas vezes, quantas situações das nossas vidas, estando elas desmoronando, difíceis, problemas no casamento, e nós pensamos: como pode Deus me deixar passar por essa situação? Como pode o amor no meu relacionamento ter se esfriado, sendo que eu sirvo a um Deus vivo e eu sou filho ou filha dele? Como pode? Ou quando adentram os problemas financeiros nas nossas vidas, imediatamente nós pensamos: como é que Deus vai me deixar passar por necessidade agora, se eu sou o seu filho? Ou os pensamentos que adentram as nossas mentes se Deus é tão bom assim, se Ele me ama, por que eu estou doente? Ou porque um familiar meu, um amigo, alguém próximo está acamado, está em estado terminal, está doente? Por quê? Ou se você se sente sozinho, infeliz, logo os pensamentos malignos adentram a tua mente, fazendo-te pensar: Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, eu estou sem perspectivas de uma vida feliz, Deus não se importa comigo. Irmão, essas são artimanhas de Satanás para tentar nos vencer quando estamos passando por dificuldades das nossas vidas. Quando nós estamos passando por problemas, ele usa dessas circunstâncias adversas para nos fazer cair, para nos fazer pecar e principalmente para nos fazer duvidar de Deus. Jesus estava sozinho, com fome, debilitado, num deserto, e então o diabo chega diante daquela necessidade real do nosso Senhor e tentou enredar, e tentou fazer pecar, e tenta o fazer cair. Em outras palavras, o que Satanás quer falar para Jesus naquele momento é: você não precisa passar por isso. Você, sendo filho de Deus, sendo um homem de Deus, tens o poder de transformar essas pedras em pão. Você não precisa esperar que Deus venha e te ajude. Você é capaz de se socorrer sozinho, você pode fazer algo por você mesmo. Você não precisa ser dependente de Deus com essas capacidades que você tem. Sabe o que o diabo está falando para Jesus? Satisfaça os seus desejos, satisfaça o teu desejo carnal, vai, corre atrás do teu maior sonho, que vai em desacordo com a vontade de Deus para a tua vida, vai, tenta buscar aquilo que você sempre almejou, que vai te fazer inflar no ego, que vai te fazer então ficar mais altivo, que vai tentar fazer viver uma perspectiva de vida humana e terrena ainda mais próspera, ainda mais
maravilhosa. Eu não estou falando que prosperidade não é de Deus, mas quando nós buscamos pela nossa própria força, queremos fazer com que isso aconteça do nosso próprio jeito, está errado. Deus tem o melhor para os seus filhos, e quando nós ouvimos a voz dele dizendo que nós somos filhos amados, então esperamos na sua provisão e não na nossa capacidade. Então esperamos e aguardamos em quem ele é, e não no que nós sabemos e podemos fazer. Muitas vezes nós sabemos e podemos fazer do modo errado, do modo que não compactua com a palavra de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que naquele momento Satanás tenta para que Jesus transforme as pedras em pães, e Jesus, já tendo vivido boa parte da sua vida junto ao povo, vendo que o povo estava ali sendo pressionado por Roma, onde eles trabalhavam e davam metade de tudo que ganhavam para o governo romano, para o império romano, vendo as pessoas ali escravizadas, vendo as pessoas ali passarem fome, necessidades, Jesus imediatamente olha para tudo isso. Ele pode pegar e transformar pedras em pães, pode pegar e libertar aquele povo e ser um rei, e ser agora alguém que vai ser um libertário na vida daquelas pessoas, que vai levar elas para além da força de Roma, combatendo aquele império, combatendo aquelas forças que estavam oprimindo a eles. Pensa na tua mente, se é no teu lugar, você podendo libertar o povo em que você nasceu, você podendo satisfazer aquelas pessoas com pão e também com a sua tranquilidade e paz para viverem melhor, o que você faria? Imediatamente você adentraria ali e chutaria o balde e ia contra o Império Romano. Eu faria isso. Eu iria libertar o meu povo. Só que Jesus não sou eu, Jesus não é você, e Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer nessa terra. Jesus, ele não veio para ser um libertário, Jesus não veio para ser um líder político e religioso, ele veio para ser o nosso Senhor e Salvador e nos livrar da morte e do inferno. Ele veio morrer em nosso lugar, naquela cruz. Foi para isso que ele veio, ele sabia o que ele estava fazendo aqui. E imediatamente ele reage então a Satanás dizendo: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E agora Satanás percebe que Jesus é satisfeito em Deus. Agora Satanás percebe que Jesus é completo no seu Deus Pai. Logo, ele não conseguiria entrar no campo da necessidade. Na mente de Jesus nessa área, ele não conseguiria tentar a Cristo ali, e então ele muda de estratégia, ele muda a sua conduta, e parte para a parte religiosa da Bíblia, daquilo que ele conhecia como Sagradas Escrituras. E os versículos 5, 6 e 7 dizem assim para nós: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus é levado à parte mais alta do templo em Jerusalém, e Satanás, agora trazendo uma ideia totalmente fora de um padrão real, totalmente incoerente com a realidade de vida, uma pessoa se jogar de um pináculo de um templo, da parte mais alta do templo de Jerusalém, descaradamente usa a palavra de Deus, usando as Escrituras. Ele cita o Salmo 91, e ele diz para Jesus se jogar, se lançar, porque Deus o haveria de livrar da morte. Mais uma vez, Satanás tenta confundir Jesus na essência de quem ele é, a essência de filho, dizendo: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, se joga, prova para mim que Deus está contigo. Se você é Filho de Deus, faz isso, então eu vou acreditar nesse papo que você é filho, de que você é o Messias.
Só que uma coisa que Satanás fez foi ocultar partes dos versos bíblicos, como ele adora fazer. Ele tira do contexto a palavra de Deus para tentar então nos enredar em mentiras. Ele tirou o texto do contexto real, que é o seguinte, Salmo 91 vai dizer assim, ó: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Logo percebemos que o diabo então está deturpando as Sagradas Escrituras, está escondendo parte do que o Senhor Deus, de que o Senhor Deus nos protegeria em seus caminhos, e não nos nossos caminhos, os quais nós escolhemos na loucura das nossas vidas. Segundo o Salmo, Deus tem compromisso de proteger e estar junto aos que fazem dele o seu refúgio. Segundo esse trecho que nós lemos, ele está pronto a proteger e abraçar aqueles que andam segundo os seus caminhos, segundo a sua vontade. Deus não tem compromisso conosco quando nos desviamos e desobedecemos, quando nós decidimos solitariamente, na nossa própria vontade, fazer o que nós queremos das nossas vidas. Estamos agora indo na contramão da vontade de Deus, desobedecendo aos seus princípios, quando estamos de fora dos seus caminhos, dos seus projetos, dos seus preceitos e da sua vontade. Quando nós altiveiramente, quando nós soberbos estamos, achamos que podemos decidir coisas nas nossas vidas, sem ao menos orar, sem ao menos perguntar ao Espírito Santo qual é a vontade de Deus, sem ao menos nos aconselharmos com irmãos maduros na fé, nós queremos ser os Robin Hoods das nossas vidas. E o que você quer dizer com isso, Diego? A gente quer fazer o que é errado e desagradável a Deus, achando que pela sua misericórdia nada acontecerá conosco. Robin Hood roubava dos ricos para dar aos pobres, ele fazia uma coisa errada tentando fazer aquilo que era certo. Isso não agrada a Deus, isso não vai de acordo com a vontade de Deus para nós. Satanás estava tentando dizer a Jesus: vai lá, prova que Deus é teu Pai, se lança, faz essa loucura. Afinal de contas, o que importa para você é se sentir bem e plenamente satisfeito em quem você é. Então você provando para você mesmo que Deus está contigo, você vai se sair agora como o cara, como a mulher, como alguém que, não, Deus está comigo, então eu vou fazer o que eu bem entender. Não é assim que funciona. Irmãos, as nossas satisfações pessoais, as nossas convicções próprias não fazem de Deus o nosso refúgio, como diz o Salmo 91. Pelo contrário, muito pelo contrário, elas nos afastam dele e nos fazem confiar nas nossas próprias condições e forças humanas. E aí, Satanás vem atacar as nossas vidas de diversas maneiras. Nos tentem com diversos métodos, em diversas possibilidades que ele encontra, e uma dessas possibilidades é dentro da própria palavra de Deus, pois quando não estamos sendo orientados na palavra, quando nela não estamos debruçados, quando nela não nos deleitamos, quando não guardamos ela em nosso coração, ela não serve para conhecermos a vontade de Deus, ela se torna imediatamente um manual de satisfação e cobiça própria. Nós procuramos na palavra de Deus algo que vai acalentar o nosso coração, que vai nos dar bênçãos, que nos vai fazer prosseguir naquilo que nós queremos. E ao momento que a gente acha alguma coisa que vai contra nós, não, peraí, eu acho que eu li isso aqui errado. Eu acho que não é bem isso que o texto quer dizer. Hernandes Dias Lopes tem uma frase espetacular que é a seguinte, preste atenção:
As sagradas escrituras na boca de Satanás não é palavra de Deus, é palavra de Satanás. E portanto é uma mentira para aqueles que confiam em Deus, pois distorce a realidade bíblica e correta para as nossas vidas. Mas agora, quando estamos plenamente satisfeitos em quem Deus é, quando estamos em Cristo, arraigados, firmados na rocha mais alta do que nós temos respostas aos ataques malignos, nós temos respostas, temos um escudo contra as artimanhas de Satanás, as mentiras do diabo que parecem ser verdades, pois estão diluídas em versículos bíblicos, agora elas caem por terra, quando estamos satisfeitos em Deus. E Jesus, satisfeito no Deus Pai, responde: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Irmãos, cuidado para não usar a palavra de Deus para colocar à prova o Senhor. Cuidado para não fazer isso achando que não importa o que eu faça, não importam as minhas tomadas de decisão, Deus é obrigado a me ajudar, Deus é obrigado a me livrar caso dê alguma coisa errada, pois eu sou filho dele. Cuidado, cuidado. E depois disso, onde Jesus responde a Satanás, e Satanás mais uma vez percebe que Jesus é satisfeito em Deus, ele vem e fala: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Mas Jesus lhe disse: retira-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. E então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Logo após isso, Satanás agora ainda mais descaradamente tenta a Jesus. E tenta a Jesus buscando fazer com que Jesus se corrompesse numa satisfação própria, no desejo de poder, de conquista de todos os reinos da terra. Algo muito usado por Satanás é a tentativa dele nos fazer cair no nosso próprio ego, em busca de poder, em busca de prazeres desenfreados, em busca de dinheiro, em busca daquilo que nos satisfaz. E ele vem apresentando situações que podem te erguer, que podem te satisfazer de fato. Estou dizendo economicamente, fisicamente. Sabe, no seu trabalho podem aparecer propostas que te fazem dividir o coração. Sabe aquela proposta assim, vai, muito boa. É muito boa, vai mudar a minha vida. Mas essas propostas podem te fazer prostrar diante de outros deuses, podem te fazer levar a outras condições de vida que desagradam a Deus, que vão te afastar da tua família, que vão te afastar do teu convívio com a igreja, que vão te fazer agora então não ter mais tempo para nada, mas somente para conquistar bens materiais, para conquistar o poder aquisitivo, para galgar então algo na empresa. Ou então propostas de fugas da realidade que você está vivendo no seu casamento, por exemplo, onde você parece não estar mais satisfeito, não está mais completo dentro do teu relacionamento, e isso pode ter sido por erro de ambos os cônjuges, ou somente teu, ou somente do outro, e as propostas vão aparecer diariamente, mulheres e homens prometendo te satisfazer, te fazer felizes. Você adentra sites de relacionamento, você adentra as redes sociais, e elas estão ali te prometendo um prazer momentâneo. A pornografia te induz agora a sensualidade, e você começa a cair, a errar, a pecar e se distanciar de Deus.
Você utiliza de métodos de realização e satisfação própria. E o diabo começa a te prometer coisas nesses momentos. Assim como ele prometeu os reinos da terra para Jesus e seu esplendor, sendo que Jesus é dono de todas as coisas. Ele tentando enredar Jesus numa mentira. E o diabo mentiroso que é, vai tentar te prometer, ele vai te prometer prazeres, e no final ele vai te dar desgosto, ele vai te promover agora a liberdade, mas na verdade ele vai te enredar, ele vai te escravizar, ele vai te fazer viver debaixo de pecado, e você vai viver entristecido, ele vai te prometer vida e vai te matar. Não foi isso que ele fez no jardim do Éden? Quando ele chega para Eva e oferece do fruto, porque se ela comesse, ela não morreria, eles não morreriam, aliás, mas aquele fruto traria o conhecimento que o próprio Deus tinha, e então eles seriam superiores ao que eles já eram, eles seriam como Deus. E quando Adão e Eva se deram conta, ao comerem daquele fruto, eles não estavam mais sábios, mais poderosos, mais conhecedores, mas eles estavam condenados à maldição de Deus, eles estavam debaixo da ira de Deus, eles estavam afastados da presença do Pai, condicionados à morte espiritual e física. Mentiras que Satanás nos conta e nós caímos, e quando nos deparamos então um pouco mais à frente, como fazemos para voltar? Como fazemos agora para voltar aos braços do nosso Pai? Mas Jesus, pleno em Deus e satisfeito do seu Pai, responde a Satanás: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele preste culto. Retire-se, vá embora, adorarei somente ao meu Deus, somente a Ele prestarei culto. Isso demonstra a satisfação de Jesus no Deus Pai. E quantos de nós temos vivido insatisfeitos em nossas vidas, procurando coisas para colocar no vazio dos nossos corações, esse vazio que é somente preenchido pela presença de Deus? Ou quantos de nós temos prestado cultos a nós mesmos, quando olhamos as necessidades pessoais das nossas vidas e a todo custo procuramos supri-las, e de maneira equivocada, errada, nós nos distanciamos de Deus e satisfazemos a nossa própria carne, e fazemos do nosso ego o nosso Deus, o nosso ídolo. Quantos de nós temos criado um Deus em nossas mentes, achando que é o Deus Pai, idolatrando um Deus de mentira, que não é o autor e consumador da nossa fé, mas que é um gênio da lâmpada, que está pronto a realizar os meus desejos, que está pronto a livrar-me dos meus problemas, das coisas que eu crio. Mas ao olharmos para Jesus, vemos que Ele é o exemplo a ser seguido, porque depois da tentação, passado algum tempo, você pode continuar a ler então os capítulos posteriores à tentação de Jesus, Ele realiza milagres, Ele cura, Ele salva, Ele multiplica pães, o povo tenta seduzi-lo novamente, tenta levar Cristo para ser esse libertário, alguém que os salvaria do poder de Roma, como eu falei, como eu citei anteriormente, o rei que os colocaria em prosperidade. Mas Jesus, sabendo o que veio fazer na terra e satisfeito no Deus Pai, Ele foge daquelas pessoas, Ele resiste a essas tentações, porque Ele não veio para essa terra realizar milagres somente, apesar de ter feito. Ele não veio para ser um líder religioso e político, Ele veio para morrer em nosso lugar, Ele veio para nos salvar da morte eterna, Ele veio para nos livrar dos nossos pecados, Ele veio para nos reconectar ao Pai. Foi para isso que Ele veio. Ele sabia, Ele tinha essa consciência, porque Ele era satisfeito e pleno em Deus. E então Ele vive em obediência ao Deus Pai, Ele vive conectado com Deus Pai, e resiste ao diabo, arreda Satanás: para longe de mim, Satanás, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus entendeu o lugar dele e o papel dele nessa terra. Irmãos, será que nós temos compreendido os nossos papéis nessa terra?
Será que alguma vez nós pensamos nisso? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que eu vim para cá fazer? Ou será que a gente tem pensado diariamente: será que eu sou satisfeito em Deus? Será que se tudo me faltar, somente a presença de Deus me satisfaz? Eu concluo aqui que, se você nunca parou para pensar nessas coisas, meu irmão, você pode fazer isso hoje. Você pode se entregar a Jesus Cristo de todo o teu coração. Porque esse vazio que você sente, essa tristeza que nunca passa, essa dificuldade de se ver num outro momento melhor, essa dor interna que você tem sentido, essa angústia, ela só é preenchida por Deus. Somente Ele te trará a satisfação do que você tanto procura, daquilo que você procurou em diversos e diversos lugares. Ele preencherá esse vazio do teu coração, essa solidão, essa dor. A resposta para tudo isso é Jesus Cristo. E para nos tornar plenamente satisfeitos em quem Ele é e obedecermos a Ele, nós precisamos aprender sobre quem Ele é e o que Ele quer de nós. Então, passos simples na nossa vida cristã nos fazem a chegar perto do Pai. Precisamos ler a palavra de Deus e aplicá-la às nossas vidas. Jesus guardou a palavra em seu coração para não pecar contra Deus, para não desobedecer ao Pai. Portanto, é nossa tarefa estarmos totalmente banhados pela palavra, estarmos realmente deleitados nela, amando a palavra de Deus, lendo-a dia após dia, procurando compreendê-la cada vez mais. Precisamos também manter uma vida constante de oração, de jejum, de práticas espirituais. E quando estivermos nessas práticas, Satanás vai tentar as nossas vidas, mas nós resistiremos a ele e ele fugirá de nós. E se você não consegue realizar nada disso sozinho, o que de fato nós não conseguimos, viva em comunidade, viva com os teus irmãos, procure ajuda, vá a um pequeno grupo. Nós temos batido nessa tecla, o pequeno grupo está aí, os mini grupos começarão. Participe, esteja conectado com os irmãos dessa igreja, permita-se ser cuidado. Então, brevemente, você também passará a cuidar de outras pessoas, você também passará a discipular pessoas para a glória de Jesus. Você pode baixar a tua cabeça nesse momento. Senhor, às vezes é tão difícil entendermos que resistiremos às ciladas de Satanás, às suas tentações, quando formos satisfeitos em Ti. Às vezes é tão difícil pararmos para pensar, porque estamos vivendo uma vida tão corrida, tão desenfreada, tão frenética, e nos esquecemos que tudo o que precisamos é Te conhecer cada vez mais e mais, e estarmos então com os nossos corações debruçados diante de Ti, porque o Senhor conhece todas as coisas das nossas vidas, o Senhor conhece o mais profundo dos nossos corações. Mas nessa noite nós Te pedimos, ajuda-nos a caminhar segundo o Teu propósito, a caminhar obedientes ao que o Senhor quer de nós nessa terra.
Ajuda-nos a estar satisfeitos no Senhor e a entender que o pão nosso de cada dia é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem provê, é o Senhor quem já preparou todas as coisas, para que então possamos desfrutar delas. Que isso seja uma verdade latente e plena em nossas vidas, que nossas vidas de oração sejam realmente intensas, que nossas vidas de leitura da palavra sejam agradáveis e que nós venhamos aprender a amar a Tua palavra, a amar Te conhecer, a amar se entregar a Ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos a viver com os nossos irmãos, ajuda-nos a se permitir ser cuidados, a se permitir ser ensinados, ser tratados, vir no mundo e na igreja. Essa é a nossa oração. Olhe para ela com verdade, Pai, porque é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos para viver em Ti. Se Tu olhares